Agora no Bandcast, Marca a Página. Você pode viajar e conhecer países sem gastar nada. Se adora um romance, você também poderá se apaixonar. Mas, se você precisa de conhecimento, é aqui que você vai encontrar. Marca a Página. O Marca a Página é tudo isso. Vamos falar de livros e trazer entrevistas exclusivas de escritores. Marca a Página. Pega um cafezinho e vamos viver essa história. Olá, bem-vindo ao Marca a Página. Hoje nós vamos falar sobre uma ficção em que o homem é colocado no centro da narrativa e aí nós vamos conhecer esse homem com as suas dores e as delícias, né, de ser humano. Hoje nós vamos falar com Zé Irineu Filho, que é autor desse livro. Bom dia, Zé, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo, Rose. Como você tá? Vamos que vamos, né, nessa nossa conversa. O que fez você escrever esse livro? Nos conta como que é, quem que é esse personagem que você criou. Tô tendo a impressão que é você mesmo, hein? Tem uma autorreferência grande no livro. Eu já tive aquela passagem do livro que fala, né, sobre as carreiras. Eu já fui jogador profissional de basquete, já fui jogador profissional de pôquer. Uhum. E a escrita foi uma coisa que me acompanhou a vida inteira. E aí, em algum momento, eu precisei colocar isso para fora. Uhum. E tive a chance de estar muito perto do pessoal da Córrego, né? Minha esposa Maísa que me apresentou para a galera lá. E saiu esse livro aí que fala, assim, sobre... Eu quis dar um ponto diferente sobre a visão masculina do mundo. Uma coisa mais honesta, uma coisa que não é feito para usar uma linguagem até mais coloquial, não é feito para chavecar o leitor. Ele é feito mais brutalmente mesmo, para o leitor ver aquilo e sentir como é na pele, e não uma coisa, tipo, floreada, que leve a alguma romantização extrema. Quando você fala dessa linguagem mais realista, né, sobre essa ficção, você quis chocar, e qual que é o personagem que você retrata ali? Que tipo, você acha que é um homem que é muito mais comum, ou é um homem que quase são aqueles que são reacionários, são, na verdade não são reaça, né, porque reaça é ruim, essa expressão, não é reaça, mas são aqueles mais subversivos mesmo. Olha, durante muito tempo, eu achei que era um tipo de homem mais comum, mas eu acho que tá mais pro lado da subversão mesmo. Eu não sei se é exatamente subversão. Eu não quis chocar, de fato, assim. Eu já tive um lado da minha vida muito polêmico, assim, de falar as coisas para chocar e, através do choque, começar uma discussão. Não foi a intenção desse livro, assim, de dar um choque, mas eu sabia que ele ia trazer um pouco de espanto, né? Justamente porque eu acho que não é um homem comum. Eu gostaria que fosse, na verdade. Eu acho que facilitaria muito a vida de todo mundo. Quando você disse que ele não é realmente não é um comum, mas você gostaria que ele fosse mais comum do que nós gostaríamos que tivessem, é porque ele é um homem menos, mais solto, sem se importar muito com as pessoas. Que tipo de homem é esse que você descreve nesse livro? O homem sem malícia é um homem que ele parte de um lugar da não mentira, né? Ele prefere se expressar baseado na verdade que ele está enxergando na frente dele ali, baseado nos fatos, e não na mentira. Quando eu digo que eu acho que se esse homem fosse mais comum, seria melhor, não é tanto, porque assim, quando você está falando a verdade, você perde um pouco. Não é que você não se importe com o próximo, mas a verdade tem esse papel prioritário, né? E aí eu acho que a verdade liberta bastante. Eu acho que o papel da mentira, ela prende as pessoas num lugar porque você está agindo e tomando decisões baseado em fatos que não existem, né? Então a verdade eu acho que ela liberta bastante e deixa as pessoas mais livres para tomar decisões. Eu acho que a mentira, você precisa ficar preocupado em ter que sustentá-la, né? Exato. E aí você vai ficar sempre preso em alguma coisa. Agora, quando você fala a verdade, você vai embora e, independentemente das pessoas se chocarem ou não, eu acho que eu tenho a impressão que as pessoas gostam da verdade. Ou você acha que não? Olha, a minha experiência pessoal, assim, em termos de relacionamento, eu já encontrei pessoas que gostam e que não gostam.
E as pessoas que não gostam, elas ficam realmente muito irritadas quando você apresenta fatos. Eu falo, eu não estava preocupado em saber disso. Agora você me trouxe essa preocupação, eu sou obrigado a agir. Eu estava lá tranquilo na minha, de boa, descansando, e você traz essa informação, e agora eu tô, né? O que eu faço com isso? Então eu já tive essas experiências já, tipo, de falar a verdade. Lembrando que verdade, né, baseado no que eu estou enxergando, no que o personagem está enxergando, cada um tem uma visão, né, dos fatos. A verdade absoluta ali é só que a Terra é redonda. Tirando isso, eu acho que tem dá para relativizar algumas coisas. Mas agora, por exemplo, eu estou num relacionamento maravilhoso, muito saudável, com uma pessoa que prefere sempre que eu seja verdadeiro. E eu também, eu sou do tipo de pessoa que eu prefiro que a pessoa seja verdadeira comigo. Não importe o porquê, assim, porque voltando, eu acho que isso dá liberdade. Agora, esse personagem, né, do teu livro, ele jogou basquete, ele jogou pôquer. O que tem de semelhança nessas duas atividades? Você tem semelhança ou não tem nada? Como que é Não, acho que são... a questão psíquica mesmo e de semelhança dessas duas atividades? Elas são bem semelhantes, porque o basquete é um esporte muito intelectual, né? Eu também tive uma experiência como técnico de basquete, que aí você vai completamente para a parte intelectual do jogo, né? O basquete é um esporte que ele demanda os jogadores mais bem-sucedidos são jogadores inteligentes. Tanto que a gente tem o termo, né, QI de basquete, né, que é o jogador que sabe dar o passe melhor, tomar as decisões melhores. E o poker é um jogo sobre decisão também. Um jogo muito intelectual, né, que você tá ali e você tá o tempo inteiro tomando decisão. Quando você joga profissionalmente online, por exemplo, você chega a tomar 1000 decisões por hora. É uma coisa, tipo, muito, muito... Embora a maioria das decisões, sei lá, 70% das decisões sejam fáceis, você vai tomar 300 decisões por hora ali, que são decisões um pouco mais difíceis e que envolvem dinheiro na hora ali, né? Eu acho um jogo belíssimo. Eu acho os dois esportes belíssimos, assim. Eles são compulsivos? Ele tem... Para pessoas que têm tendência à compulsão, com certeza. Mais o pôquer ou mais o basquete? Acho que mais o pôquer, né? Acho que mais o pôquer, porque o pôquer tem a coisa do ganho imediato do dinheiro, né? Então, para pessoas que têm alguma tendência à compulsividade, o pôquer ele pode fazer bastante mal. E a pessoa que tem compulsividade no basquete também, ela vai ser um jogador ou uma jogadora ruim. Porque ela vai tomar decisão na compulsividade ali. Mas tem uma questão no poker também que quando você joga profissionalmente, você está jogando basicamente contra você, né? Então, eu sempre fui muito impulsivo nas decisões que eu tomava. E o poker me ajudou a me conhecer melhor, reconhecer essa impulsividade e me trazer para um local mais tranquilo para a tomada de decisão. E aí você passou a ser um pouco menos impulsivo e as decisões foram mais corretas. Eu tenho a impressão que esse personagem que você criou no teu livro, né, que é o Homem Sem Malícia, ele é um homem angustiado, ou não? Puta, pra caramba. Quase que eu falo um palavrão agora. Ele é pra caramba, assim. Ele é talvez... angustiado por não achar o local dele no mundo, né? Isso, já teve 2 profissões. Ele é desajustado, tal, ele tá sempre à procura, ele vai experimentando, e ele parece que ele tá sempre buscando algo, que ele não acha. É isso mesmo? É um pouco isso, assim, tipo, eu acho que fala um pouco sobre a angústia do ser humano nesse mundo moderno, ocidental, cristão e capitalista, né? Ele é um mundo... Ele tenta ser includente, né? Mas ele acaba sendo um mundo excludente, porque se você não atende algumas coisas, você não participa do mercado de trabalho, você não é bem visto nas relações humanas, e às vezes só por ser você, não é que você está tentando fazer alguma coisa. Então acho que essa angústia do personagem, ele vem um pouco sim dessa coisa de tentar se achar no mundo, né? De tentar colocar um valor ali, de tentar se achar com valor no mundo. Agora, teu livro também tem uma pitada bem grande de erotismo, né? Foi uma ferramenta que eu dei, assim, pensando na técnica do roteiro ali, né? Ele acaba sendo um personagem também, né? Acho que eu quis, foi um pouco na intenção de abrir essa caixa de Pandora, né? Do sexo, que sempre, ainda, né? É um assunto polêmico, é um assunto que traz
traz, como se diz? Você acha mesmo que ainda é um assunto cheio de tabu? Porque quando a gente Eu vai acho que para a literatura, quando você vai para o cinema, você já não tem mais. Pelo menos eu não. Assim, talvez pode ser cheio de tabu na cabeça de cada um, né? Uhum. E de como ele lida com a sua sexualidade. Mas você não acha que deu uma avançada nesse aspecto ou você acha que ainda não? Cara, eu acho que a gente avançou bastante. Hoje a gente fala de uma maneira bem melhor sobre a sexualidade feminina, por exemplo, né? O mundo caminha para que as mulheres atinjam a liberdade sexual. Mas ainda eu acho que da forma como ele está escrito ali, ele acaba se destacando um pouco. Eu acho que numa sociedade que tivesse menos tabu, eu acho que seria assim, de uma pessoa pegar o livro, ler e falar assim, nossa, mas você é até um pouco meio juvenil, sabe? Você é meio bobo de falar, nossa, mas pra que tanto sexo? Mas na sociedade que a gente tá vivendo, assim, o retorno que eu tive foi muito, tipo, as pessoas gostaram bastante, algumas pessoas sentiram raiva também, porque fica muito aberto. Eu recebi pode falar. Desculpa, eu recebi um review de uma amiga minha que também é escritora. Ela falou que ela teve muita dificuldade de ler o livro, ela demorou acho que uns 6 meses, é um livro curto, né? Porque ela fala que a liberdade que que o personagem se coloca ali, pra ela é demais, que ela falou que ela não dá conta dessa liberdade toda, assim. Então, até foi um dos melhores reviews que eu recebi. Eu achei bacana isso, assim, porque trouxe, como eu disse, né, não escrevi tentando chocar ninguém, mas trouxe essa discussão, trouxe esse debate. Você acha que o escritor, quando ele para escrever, ele se coloca muito... Eu tenho a impressão que você se colocou muito nesse livro, né? Que vai ser uma trilogia. Sim. Você já começou a escrever os outros e ele vai ter muito de você nesses livros ou não? Ou você já está mais, assim, já criou ele já criou vida própria? Olha, porque essa sua pergunta é excelente, assim, porque eu ainda não comecei a escrever o segundo e o terceiro, né? A pandemia atrapalhou bastante, eu mudei de São Paulo para Tatuí. E a vida de Tatuí, ela não tem absolutamente nada a ver com aquela vida noturna e intensa de São Paulo, né? Então eu tô encontrando alguma dificuldade para escrever aqui. E aí eu pensei bastante, assim, sabe, se eu continuo nessa pegada autorreferente, mas eu acho que é mais provável que vá para essa linha autorreferente mesmo, assim. Você, na tua biografia, diz que você é filho de um sambista, que você conviveu sim. muito com essa questão do samba, da bebida, dessa liberdade, porque o samba ele traz muita liberdade, e o samba tem muita sensualidade, né? Você acha que isso é do seu pai, da sua mãe? De onde que vem essa história toda? Cara, meu pai fundou o grupo JB Samba, em São Paulo, nos anos 70, né? O grupo tá com 50 anos agora, continua na ativa. E durante os anos 70, 80, ele abriu um bar ali na Valdemar Ferreira, perto da USP. E assim, passou todo mundo por lá, assim, né? Tipo, eu tenho foto... Aliás, meu tio achou esses dias um autógrafo da Clementina de Jesus pra mim. Muito bacana. Então eu cresci, assim, não foi uma infância normal, né? Eu cresci em bar, eu cresci no bar do meu pai, eu cresci em festa. Minha mãe, ela já era militante pelo feminismo nos anos 80. Meu pai foi o primeiro candidato, um dos primeiros, talvez o primeiro candidato negro em 86, em São Paulo, depois em 89. Então, eu cresci dentro desse ambiente artístico, noturno, boêmio, com mais liberdade do que... mais liberdade e menos segurança, né? Do que o mundo mais tradicional. Então eu já venho de um formato de modelo e de família completamente diferente. A influência, ela é muito grande, né? Porque... Agora, pode falar. A influência é muito grande, porque eu nunca tive uma pressão da minha família para ter uma carreira tradicional, né? Tipo Minha mãe impressionou um tempo, mas ficou por isso, assim. Meu pai nunca me pressionou a ter uma carreira tradicional, e meu padrinho, que também é do grupo, sempre me influenciou muito para uma carreira artística, né? Ele é compositor, então minha escrita também vem muito dessa admiração que eu tenho por ele. Quando você disse que você, desde cedo, ficou muito perto da escrita, foi na leitura, no exercício mesmo da escrita? Como que foi esse teu universo, como é teu universo literário? Acho que na primeira série eu fui para um colégio particular. E lá tinha uma biblioteca e eu, sei lá, eu era diferente das crianças, eu gostava muito da biblioteca.
Uhum. Então eu lembro que eu fiquei encantado com 7 anos com as histórias tipo de abelhas, por exemplo, ou do Louva-a-Deus, de sociedades de insetos, né? Uhum. E eu comecei a ler muito, e eu já tinha aula de redação. E aí eu lembro que o primeiro exercício que teve em sala de aula com 7 anos, a professora falou pra gente escrever uma história. E eu lembro que com 7 anos eu já escrevia uma história, acho que era um menino que não tomava banho. E com desenho também e tudo mais. E eu sempre gostei muito da escrita como uma forma de comunicação, né? Porque quando você escreve, você tem um tempo maior para colocar as palavras, organizar as palavras e entregar uma mensagem que é muito mais limpa, né, do que a mensagem falada. E continuei escrevendo muito. A época do basquete eu escrevi um pouco menos, porque eu exigia mais do corpo, um pouco menos da mente, né? Embora seja um esporte de muita inteligência, mas essa inteligência de escrita você não vai usar nada no basquete, né? Com 20 e poucos anos, quando eu larguei o basquete, eu comecei a pensar em escrever meu primeiro livro. Mas acabou... Cedo, né? Foi muito cedo. Com 30 eu recebi uma proposta para escrever um livro de pôquer, que eu acabei também não concluindo. E eu acho que no fundo foi sempre muito medo, tipo, de ser uma carreira que não seria profitable, né? Não seria rentável. E você tá gostando dessa experiência de ser escritor? Como que tá? Cara, eu tô gostando. No Brasil ainda é muito difícil ser escritor. Eu acho que depois, assim, estando na minha terceira carreira, eu acho que toda carreira tem dificuldade, né? Mas ela também tem uma reserva ali para um Olimpo de pessoas que conseguem craquear o sistema, né? Eu tô amando a carreira, de verdade mesmo, assim, tirando a parte do Instagram, que é fazer essas... as pessoas, hoje em dia, elas consomem por elas se identificarem com você, e não só pelo produto, né? Então tem uma dificuldade grande nessa parte aí, mas assim, eu tiro meio que de letra, assim, porque falando no final das contas é a profissão que eu escolhi, né? E você tem contas, né? Você tem podcast, você tem contas no Instagram, e é assim que você conversa com seus leitores, são nessas contas nas redes sociais ou não? Mais rede social mesmo, assim. Eu tenho um podcast que eu falo sobre, não falo só sobre literatura, é um podcast mais aberto. Aliás, já quero fazer o convite pra gente bater um papo lá qualquer dia. Ah, legal. E aí muitos dos meus leitores também ouvem o podcast, né? E também pelo Instagram, é onde rola o contato maior, acho que é Instagram. Uma coisa que me chamou atenção no seu livro é que você diz que você está à procura sempre de alguém, né? Não procura de alguém, você tem vários relacionamentos, alguns são muito loucos, tal, mas no fundo, o que você queria era uma vida normal. Eu estou dizendo normal, não é o que você escreve, obviamente. Sim. Né? Existe mesmo esse paradoxo dentro desse personagem de que ele se joga nos relacionamentos, ele vai até as últimas consequências, mas na verdade ele cria uma casinha, um jardim, sei lá, um riachozinho, botar o pé na areia ou botar o pé na terra. Que paradoxo é esse? Eu acho que tem uma música do Racionais que o Brown fala uma parada dessa, né? Tipo, no fundo, o que todo preto quer é um terra com riacho só seu, descalço, pegando a fruta do cacho. Aí truto que eu acho, quero também, mas em São Paulo Deus é uma nota de 100, né? Eu acho que é um desejo de... Não sei se de final de vida, mas de acabar com essa busca, né? Com essa angústia, com essa coisa urbana, né? Da noite, da boemia, e ter um ambiente mais tranquilo de desenvolvimento, ter uma criança perto, né? Tipo, educar uma criança. Acho que é um sonho de aposentadoria, eu diria. Mais ou menos isso, assim. Legal. Bom, e como que é esse preparo, quando você foi preparar o livro, teve algum comportamento que te chamou atenção, ou você falou, não, vou parar tudo, vou ficar aqui escrevendo? Como que o livro saiu? Ele foi rápido, demorou? Como que foi esse processo da escrita? Acho que são dois pontos de vista, assim, né? Dá para dizer que ele demorou 40 anos para ficar pronto, mas na prática mesmo eu escrevi ele 1 mês, porque eu tinha fechado o contrato com a Córrego em março de 2019. E a época eu ainda estava bem doente, eu acabei desenvolvendo o transtorno do estresse pós-traumático, e foi um período que
tratando dessa doença, ficou difícil fazer muita coisa, né? E aí, quando deu 1º de janeiro, eu acho que eu tava saturado, assim, já. Eu precisava colocar para fora. E eu tinha um mês para entregar, né? Eu fechei o contrato em março para entregar em fevereiro de 2020. E aí, quando eu cheguei em casa no dia 1º, eu falei, cara, eu vou começar a escrever. E aí foi um mês direto. Saiu o livro, tipo assim, umas 10 horas por dia, sentado em frente ao PC, 12 horas por dia, tipo, foi uma coisa bem intensa, assim. Mas é uma maneira que eu gosto muito de escrever, assim. Tem pessoas que preferem escrever um pouquinho por dia, né? E aí, ao final de um período, você tem uma obra completa. Eu prefiro voltar toda a minha atenção e hiperfocar no que eu tô fazendo e terminar. Eu acho que é um pouco... Tem as suas dificuldades, as suas facilidades, né? Mas foi isso. Tá certo. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente começou essa entrevista, você botou um óculos, você tá querendo sim. esconder o autor, deixar o personagem, ou porque esse estilo mesmo? Deixa eu ver, eu vou até tirar aqui. Eu sou um pouco estrábico. Um pouco não, bastante. Não parece, não, depende de como eu mexo o olho, assim, né? Tipo, se eu vou ficar sem óculos aqui e ficar agindo naturalmente, você vai ver que daqui a pouco ele vai um pra cada lado. Mas se você quiser ficar de óculos, pode ficar. Tá, já vi que... então. Mas a coisa é pessoalmente, eu não tenho problema nenhum. Quem me conhece pessoalmente, assim, sabe que, tipo... a vida inteira assim e não tem problema nenhum. Mas em vídeo me incomoda um pouco, assim, porque depois eu vou reassistir e tudo mais. Aí eu comecei a usar por causa né? eu comecei a usar por causa do podcast. Eu acho que tira um pouco também a atenção de quem tá assistindo, sabe? Tipo, pra onde os caras tá olhando, pelo amor de Deus, né? Não me incomodou. Não me incomodou porque eu tô tão acostumada a fazer. Eu tenho um podcast de psicanálise também, né? Porra, que massa. Então a gente acaba entendendo um pouco do ser humano. Não me incomodou, mas eu falei, será que é por conta do personagem? Será não tem nada a ver, né? Vamos fazer sem, só pra... Mas, de boa, pode ficar, de boa. Não, só pra variar, que eu faço podcast, o meu podcast é por vídeo também, né? Tem agora, áudio e vídeo. Zé, quando você colocou esse termo, o homem sem malícia, né? O que te remete quando você ouve esse título? Foi você que escolheu ou foi a editora que escolheu? Foi eu e minha esposa junto, a Maísa. A minha primeira intenção era fazer o Homem Sem Maldade. Tá. E aí, conversando com o Gabriel, o Gabriel, não o personagem, o Gabriel, que é o editor, o dono da editora Córrego, ele falou, cara, isso eu acho que é muito piegas, é difícil, né? Um ser humano sem maldade. E a gente continuou pensando no nome e foi pra malícia, né? Porque malícia é sinônimo de mentira no dicionário. A gente pensou, homem sem mentira, tipo, também vai ficar meio esquisito, né? E aí o homem sem malícia, porque a gente a malícia é uma palavra interessante, né? Especialmente para um homem, tem 1,90 m, negro, boêmio e tal. E aí você fala, como é que um cara desse não tem malícia, né? Então, esse título acabou ficando meio que uma pegadinha, assim, falar, como que não tem malícia, né? E aí fica pro leitor ir até o final do livro ali entender se tem malícia ou não. Vai ser instigado mesmo, né? Bom, o leitor que quiser o seu livro já está na Amazon, onde mais? Cara, Amazon, Magazine Luiza, acho que todas as lojas, né? Tem o site tem umlivro.com, que é a distribuidora, né? Então você compra no site também e ela distribui para um monte de lugar. Geralmente a gente indica na Amazon, né? Que legal. Mas tem numa parte de local. O livro, na verdade, é o homem, mas ele é para todo mundo, né? Para homem, para mulher, para quem quiser, né? Eu tava conversando com a Maísa sobre isso esses dias. Acho que é para qualquer pessoa, assim. E aí eu penso que quando eu escrevi esse livro, ele teve um endereço muito grande, assim, que mulheres caucasianas no geral, assim, eu acho que tem uma comunicação boa com as mulheres. E quem te dá mais retorno, mulheres ou homens? Quais são mulher, os seus com certeza. leitores? Mulher. Tem bastante homem também. Quando elas olham assim, elas buscam para poder entender o homem ou para poder se entender? Como que você acha que rola esse interesse? Eu acho que o título é uma coisa que pega bastante, assim, né? E a capa, né? Eu ia trazer aqui para mostrar a capa, acabei esquecendo. A capa é um cara fumando 2 becks, né? Tipo, com a camiseta do Corinthians, é minha foto, no caso, né? Eu acho que tem um pouco como posso dizer isso sem parecer que eu tô querendo saber demais, né? Mas eu acho que tem um pouco do relacionamento entre homem e mulher, da mulher que quer, tipo, domar o cara, assim, sabe? Tipo,
conhece um cara que ele é completamente indomável, e ela fala, não, comigo ele vai entrar no eixo, né? Então eu acho que tem um pouco disso, assim, também. Tem um pouco. Você acha que isso é o sonho de toda mulher? Toda mulher eu acho que é muita coisa, né? Mas eu com certeza foi um padrão de comportamento que eu já vi na minha vida várias vezes, assim, tipo... É estranho, né? Parece uma coisa tipo de... Não sei, tem aquele desenho do X-Men que tem a moça que ela casa com o Ciclope, que é o certinho, mas ela tem um flerte infinito com o Wolverine, que é o doidão, né? Então acho que é um inconsciente coletivo que tá aí, com certeza tá aí, né? Mas eu acho que com certeza deve ter mulheres que, assim, passam longe de mim, que uma mulher fala, eu não quero nada com esse cara, pelo amor de Deus, porque eu quero minha vida tranquilinha ali, eu não preciso dessa emoção toda, dessa aventura toda na vida. Tá certo. Gente, nós batemos um papo com o escritor Zé Irineu Filho, que escreveu O Homem Sem Malícia, que é aquela leitura para quem realmente quer se jogar aí na vida e experimentar grandes emoções, né? Com certeza. Quero agradecê-lo por esse bate-papo, foi maravilhoso, obrigado mesmo. E sucesso aí na tua vida de escritor e que você comece a escrever os 2 próximos livros dessa trilogia, né? Muito obrigado. O segundo vai ser O Homem Sem Religião, o terceiro O Homem Sem Culpa. Com certeza até o final desse ano eu acho que eu termino. E muito obrigado pelo espaço, de verdade. Quem quiser acompanhar um pouco mais, pode Zé no YouTube, Spotify, qualquer área que você vê. Eu gravo ao vivo na Twitch. E fica o meu convite aqui. Vou pedir para a Ana entrar em contato com você. Tá certo. Para que você vá lá no podcast para a gente bater um papo. Nós vamos sim. Olha, muito obrigada, viu? Um abraço para você. Muito obrigado, eu que agradeço. Obrigada. Pessoal, é isso. Hoje nós batemos o papo com o escritor, né, de São Paulo, o Zé Irineu Filho, que traz aí um livro sobre o universo masculino, mas esse homem que já foi jogador de basquete, de pôquer, que adora namorar, que adora viver a vida noturna, e traz muito também uma pitada muito erótica nesse livro de ficção. Eu espero que você tenha gostado do nosso bate-papo e eu convido você, a semana que vem, estar de volta aqui no Marca Página para mais uma conversa super mega interessante com um escritor ou uma escritora. Beijo para você. Tchau, tchau.